Olá, meninas! Mais um vídeo pra vocês, finalmente, né? Quanto tempo eu não apareci aqui? Pra quem não se lembra, eu me chamo Ana Maria e eu falo sobre dica de turismo. Não sei se vocês perceberam que nós tivemos uma mudança aqui no nosso canal e agora a minha coluna, ela tá dentro do tema bem-estar. E falando sobre isso, agora eu tenho uma parceira. A Aline, ela trabalha junto comigo no tema bem-estar, então ela fala sobre dicas de saúde em um mês e no outro mês eu falo sobre dica de turismo. Então agora nós vamos trabalhar juntas. Inclusive, se você ainda não assistiu, clica aqui no vídeo dela e assiste o vídeo do mês passado que foi muito legal, tá bom? Não perca o vídeo. Agora, eu queria falar com vocês que hoje eu vou fazer uma entrevista super legal com uma amiga minha. Eu vou apresentá-la para vocês agora, que é a Jennifer, a minha entrevistada de hoje. Ei! Obrigada pela entrevista. Gente, hoje eu vou ser entrevistadora. A Jenny, ela vai falar sobre uma viagem que ela fez para a Europa há pouco tempo atrás. Vai fazer um relato sobre a viagem, sobre as impressões, sobre o que ela gostou, sobre dicas realmente, dica para vocês que um dia, que vocês que têm vontade de ir para a Europa, que pensam um dia em ir para a Europa, aproveitem essas dicas, sonhem com essa viagem, acreditem que Deus com certeza pode proporcionar essa viagem super bacana para vocês. Então, vamos lá? Vamos começar? Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, muito obrigada, Jenny. Então, agora a gente vai começar com o pré-viagem. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Como que foi o pré-viagem, o planejamento da sua viagem? Com quantos meses de antecedência você decidiu que você queria viajar? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, eu fui pega de surpresa porque eu não esperava fazer essa viagem agora, né? Só que aí, assim, o ano passado, eu acho que no meio do ano passado, ou um pouquinho no começo do ano passado, não sei exatamente qual a data, a minha irmã e meu cunhado queriam fazer uma viagem pra visitar, porque eu tenho tios que moram na Suíça, né? Tem uma igreja lá e meu tio é pastor de lá. E aí surgiu essa oportunidade, porque aí minha irmã falou, e aí, você não tá afim de ir com a gente, né? Até então não eram os meus planos fazer um tour, né? Seria mesmo pra viajar só pra Suíça. Só que aí a viagem, o planejamento da viagem foi tomando outras proporções, né? Então aí a minha irmã pensou da gente fazer, visitar alguns países próximos da Suíça, né? Então foi mais ou menos assim que aconteceu de início. Que legal, muito legal. Então agora a gente vai falar sobre esses lugares que você visitou. A gente pode fazer por ordem cronológica, que eu acompanhei bastante a sua viagem, as suas fotos, curti muito. Então você chegou na Suíça. Isso, né? Isso. Você chegou na Suíça. Quantos dias mais ou menos vocês ficaram só na Suíça? O que no geral você gostou de lá? O que você conheceu? Eu sei que tava bastante frio. Muito frio, né? gente, muito. O que você tem pra dizer de lá? Então, a gente chegamos no aeroporto de Zurique, né? No dia 12 de fevereiro, na verdade. Enfim, e aí quando eu cheguei já bate aquele frio, a sensação, gente, do frio, assim, é surreal. Mas enfim, a gente passou 5 dias na Suíça, eu fiquei na casa dos meus tios, então eu não tive gasto com hospedagem necessariamente, né? Mas a Suíça é um país, assim, primeiro que é um país de primeiro mundo, né? É bem diferente, assim, a forma como culturalmente, né? É um país diferente do nosso. Eu gostei bastante, assim, porque é um país muito... pelo menos em Zurique, é onde eu fiquei mais tempo, é um local muito limpo, eles são muito disciplinados em relação à organização da cidade, em relação ao transporte público, assim, é muito, muito organizado, tudo é muito certinho, né? As pessoas são muito certas, corretas na forma de lidar, seja com dinheiro ou até você vai no mercado, você percebe assim que é tudo muito, muito certinho, né? Muito organizado. A gente, quando chegou, nós ficamos, como a gente chegou já era de manhã, passamos o voo inteiro, né? Praticamente acordado. Então a gente chegou, descansou no primeiro dia, mas os outros dias a gente aproveitou para conhecer mais. Que legal. Um dos dias a gente conseguiu ir pra montanha, né? Eu não vou, gente, saber falar o nome porque é em alemão, então eu não sei falar o nome da montanha. Mas enfim, a gente foi, viajamos, não era muito longe do lugar onde os meus tios moram. A gente foi de carro, subimos a montanha, é uma estação de esqui. Então foi a primeira vez que eu conheci mais a neve, né?
Então, foi uma oportunidade muito bacana. O interessante é porque a gente foi com uma pessoa que já mora lá há muitos anos, então ela tinha bastante conhecimento dos locais de turismo, né? Então ela levou a gente para as montanhas, é bem importante, né? E ela fala alemão, então foi muito importante pra gente isso, porque senão... E enfim, aí a gente aproveitou, como nós não sabíamos esquiar, é legal porque tem a alternativa de você usar, é como se fosse um trenozinho, né? Então você desce a montanha várias vezes, descer e subir a montanha várias vezes, quanto você quiser. Então, se você, Jenny, eu não sei esquiar, e eu vou pra um local que é de esqui. Não, gente, tem outras alternativas pra você aproveitar também. Então é bem bacana, legal, né? Muito legal. E depois, eu vi que depois vocês foram pra Paris, não é isso? Passaram uns dias na Suíça e depois foram pra Paris. Isso. E eu queria saber primeiro, como que foi o deslocamento da Suíça pra Paris? Como que vocês foram? Então, a gente planejou desde o início da viagem que da Suíça pra Paris a gente iria de carro. Então, nós alugamos um carro, né? Fomos também com o meu tio pra Paris. Então, ele já sabia o trecho que a gente faria. Ele optou por fazer um trecho que a gente pudesse conhecer mais as montanhas, as cidades mais turísticas. Então, a gente passou por Interlaken, Grindelwald, passamos por Lugerne, que são cidades lindíssimas e no inverno, assim, a paisagem é fora de série, é muito lindo. Então, nós fizemos esse deslocamento. É em torno de 6 horas de viagem, tá? Claro que se você parar em alguma cidade, o tempo aumenta. Mas é em torno mais ou menos da Suíça pra França, 6 horas de viagem. Entendi. Aí vocês chegaram em Paris. Chegamos em Paris. E o que você achou de Paris? Vocês conseguiram conhecer um pouco da cidade, passear? Como que foi? Então, nós chegamos em Paris, um detalhe, em Paris nós alugamos uma casa pelo Airbnb. É bem bacana, assim, porque o preço fica mais acessível, né? E quando você vai com mais pessoas, é muito melhor uma casa pra alugar, né? Mais confortável. Mais confortável, principalmente porque tinha crianças também. Enfim, nós alugamos essa casa de uma francesa mesmo. E aí, quando nós chegamos na França, em Paris, já era à noite. Então, só no outro dia que a gente realmente foi conhecer a cidade, né? Mas, assim, Paris, gente, é Paris, né? Não tem nem o que falar. É claro, assim, eu me surpreendi em algumas coisas e outras também, assim... Paris, eu achei muito parecido com algumas características com São Paulo. Nossa, gente, que coisa mais, né? Que comparação. Mas parece bastante em algumas coisas. Até o transporte público, se você perceber assim, é bem parecido. O legal do transporte público em Paris é que quando você já entra no metrô, eles têm uns folhetos em vários idiomas que você pega esse folheto e vem com indicação de locais, sabe? De museus, as estações que você precisa pegar. Então, pra gente que não fala francês, às vezes não fala inglês, isso eu achei fantástico, porque tinha uma cartilha em português. Que legal, muito bacana, muito bacana. E então, daí vocês foram pra Paris, passaram uns dias em Paris. Depois de Paris, eles foram pra Itália. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí... Fala um pouco da Itália. Então, na verdade, assim, em Paris nós ficamos 5 dias, aproveitamos, conhecemos alguns lugares turísticos, só falando que lá tava muito frio, né? Então, assim, uma dica se vocês têm aquele sonho, eu quero conhecer Paris, aproveite as épocas com menos frio, porque aí você aproveita mais. Os dias são mais longos e você consegue aproveitar os locais, né? Porque a maioria dos locais são locais abertos. Sim. Então, acho importante primavera, verão, é a época ideal pra ir mesmo. Legal, boa dica, ó. Anotem. Então, e aí em Paris a gente ficamos 5 dias, depois a gente retornou pra Suíça de carro, pra devolver o carro alugado, né? Entendi, essa parte eu não sabia. Nós retornamos pra Suíça. E aí, da Suíça, nós embarcamos de trem, fomos de trem da Suíça para Milão, para pegar uma conexão de trem mesmo, para chegar em Veneza, que foi a primeira cidade italiana que a gente conheceu. E fomos de trem.
O que você achou de Veneza? Então, gente, Veneza é o lugar do meu coração. Foi o lugar que eu mais amei de todos os lugares. Mas também é o fator inverno, gente, porque é muito frio. Então, lá em Veneza, como é uma cidade litorânea, onde tem muita água, né? É um local que é muito mais aberto, então você sente muito frio, principalmente os ventos, assim. Mas é uma cidade que parece que te jogaram lá no túnel do tempo, que você foi para aquelas cidades medieval, não é medieval, mas é bem bacana, assim, a forma como as casinhas estão, então é muito linda, é uma cidade lindíssima. Pena que eu passei só um dia praticamente, a gente chegou já de tarde pra noite e no outro dia a gente já ia embora, né? Nós aproveitamos bem pouco, mas uma coisa que me surpreendeu e uma dica pra vocês, às vezes a gente acha, é muito cara a alimentação, é muito cara. Eu me surpreendi com principalmente a alimentação, tanto em Paris, em Veneza. Eu achava que por ser locais muito requisitados pelas pessoas, as pessoas querem muito visitar, os turistas, né, vão muito pra lá, eu achei que ia ser muito cara a alimentação, mas não. É claro, assim, tem a conversão do euro, mas mesmo assim, não fica pesado. E tem bastante opção mesmo de alimentação, é bem bacana. Aí, saindo de lá, pra onde que vocês foram? Saindo de Veneza? Então, de Veneza, a gente pegou o trem e nós fomos pra Florença. Até, assim, teve um episódio que aconteceu, minha irmã vai me matar de eu contar isso. Mas eu acho interessante a gente contar, porque, assim, gente, não existe viagem perfeita, Sim, né? isso é muito importante, não existe. E existem situações que às vezes acontecem que a gente não vai... Aconteceu e a gente tem que levar numa boa, né? Imprevisto sempre acontece. Exatamente. Né? A gente tava pegando o trem em Veneza pra ir pra Florença, né? E aí, quando a gente entrou no trem, a gente descobriu que o bilhete que minha irmã tinha comprado tava com a data errada. Tava 25 de janeiro e era 25 de fevereiro que a gente ia embarcar. E a gente já tava no trem, Deus abençoou que a gente ainda teve a oportunidade de sair antes do trem partir, porque eles conferem um bilhete depois, né? Só que já é no meio da viagem. Aí a gente saiu com mala e cuia. Importante, gente, levem pouca mala. O meu cunhado sofreu demais, era o único homem da viagem. E ele teve que levar muitas malas, né? Carregar. Então, se você vai fazer viagem de trem, escolha sempre levar poucas bagagens. Pra gente que é mulher é muito difícil, mas eu sofri na pele de ter que carregar mala. Eu sempre ouvi isso e é só mais uma constatação de que realmente levem pouca bagagem, principalmente de trem. De avião também, mas principalmente de trem. E trem, gente, os trens que você pega, por exemplo, de Veneza pra Florença, eles não têm espaço suficiente pra malas grandes. Então, assim, realmente tem que levar pouca bagagem. Mas, enfim, o bilhete tava trocada a data, aí a gente teve que ir lá pra conversar. Minha irmã foi com a cunhada dela, né, tentar falar inglês pra ver se conseguia mudar o bilhete, mas infelizmente não deu, a gente teve que pagar um outro bilhete. Mas, enfim, o importante é que a gente conseguiu chegar no mesmo dia lá. E aí chegamos em Florença também, uma casa que a gente alugou pelo Airbnb. E fomos muito bem recebidos, é bem bacana assim a receptividade. Eu fiquei surpreendida mesmo, os anfitriões da casa, né? Que eles vão lá receber e mostrar a casa que a gente vai ficar. Então, nós chegamos lá, foi super tranquilo também, no transporte público. E lá nós ficamos em torno de 4 dias em Florença. Que legal. Aí depois vocês voltaram para Zurique, como que foi depois de Florença? Então, em Florença a gente aproveitou e conheceu algumas cidades perto também. A gente alugou um carro pra visitar algumas cidades próximas. Então, a gente chama da região da Toscana, que tem algumas cidades perto. Tem a Florença, e aí a gente foi visitar Pisa e visitamos Lucca. Por ser muito frio, inverno, então a gente não conseguiu aproveitar muito as cidades à noite, mas de dia o céu estava aberto, estava ótimo para tirar fotos, então foi bem bacana. As cidades, aproveite, se você tem a oportunidade de alugar um carro, quando você chegar na região de Florença, alugue e vá visitar as cidades mais próximas, porque vale muito a pena. Os museus também, porque lá é uma cidade que respira arte, então vale muito a pena conhecer os museus, é muito bacana. Que legal, muito bom. E aí, depois de Florença, a nossa última parada foi em Roma. Nós fomos de trem de Florença para Roma também,
que não é muito tempo de viagem, acho que é cerca de 1 hora e pouco. Uhum. E aí nós chegamos em Roma, também uma casa alugada pelo Airbnb. Então fica a dica, a gente não é propaganda, mas vale a pena, né? Não, eu gosto também, É bem bacana, principalmente com família. E então, aí em Roma a gente passou 5 dias também. E nós aproveitamos para conhecer alguns lugares turísticos, né? Nós conhecemos o Vaticano. Uma dica importante, né? No Vaticano, a gente estava em dúvida se a gente contrataria um guia ou não para fazer. Porque o que acontece? A gente usou transporte público, a gente foi de metrô mesmo até o Vaticano. Quando a gente chegou lá, quando você chegar lá, eles já reconhecem que você é brasileira. Aí eles já vão falando em português. E aí, você não tá interessado em fazer uma visita guiada? Só que aí a gente acha, é muito caro. Uhum. Eu acho interessante para quem quer conhecer mais da história do local, para quem quer ter um enriquecimento mesmo, de conhecimento mesmo, eu acho que vale muito a pena. Então aí você pode até conversar com a pessoa e negociar um valor, falar, olha, a gente tá em tantas pessoas, dá para baratear o valor, eles negociam, tanto que a gente conseguiu um valor bem interessante para poder fazer a visita guiada com uma pessoa que fala português. Então, a mulher que foi a nossa guia no Vaticano, ela, deu um show de aula de história. Que legal. E o Vaticano, gente, tem muita história para contar. E não é só em relação à história da Igreja Católica, mas é a história mesmo da civilização, de Roma. É muito interessante, assim, o Museu do Vaticano é um museu muito legal. Não tem só artigos religiosos ali para você conhecer, mas conta a história mesmo, como que Roma, né, o Império de Roma, é muito interessante, assim. Tem um museu que me chamou uma parte do museu que me chamou muita atenção, que é a parte dos mapas, assim. Na época da antiguidade, eles pintavam mapas à mão, eram contratados pintores para fazer à mão detalhadamente como era Roma na antiguidade. Para fazer a exploração, navegação, eles precisavam de ter um mapa, né? Então é lindo, assim, o Museu do Vaticano. Conhecemos a Capela Sistina. É lindo demais, assim, e é interessante porque com o guia conta a história e aí você vê no museu, então você vai entendendo, mas é bem bacana mesmo. E por último a gente foi no Coliseu também, com uma visita guiada, que é bem interessante. Entramos no Coliseu. Mais do que a visita guiada, com o guia você tem a oportunidade de passar na frente das pessoas na fila. Então, às vezes, você não tem muito tempo, né, pra ficar ali aguardando pra entrar no local. Eu acho muito bacana porque aí você já passa livre, né? E aí você aproveita mais lá nos museus pra conhecer mais coisas. Então, vale a pena também. Que legal, muito bom. Aí vocês finalizaram em Roma e voltaram pra Suíça, é isso? Pra depois vocês virem pra casa, pra São Paulo. Isso. Quando a gente fechou o voo, como a gente tem, a nossa companhia aérea era a Swiss, que é a Suíça, então a gente tivemos que fazer uma conexão de Roma até Zurique, e de Zurique a gente voltou pro Brasil. Então, entendi, que legal. Duas coisas importantes que eu queria falar pra vocês, meninas. A primeira é que desde que a Jennifer me contou que ela ia fazer essa viagem, eu fiquei super empolgada, que legal, vai mesmo. A primeira coisa que eu perguntei pra ela é se ela tinha feito seguro viagem. Ainda mais numa viagem grande, uma viagem pra Europa, uma viagem de muitos dias fora de casa, é extremamente necessário e importante que você faça seguro viagem, tá bom? Essa é uma dica muito importante. E uma coisa legal que vocês puderam perceber nessa viagem é que ela foi com a irmã, com o cunhado e com uma criança pequena. Então você que é mãe, entenda que ter uma criança pequena não é um impedimento para você fazer uma viagem bacana dessa. Então, arruma a mala da criança e vai viajar. Não se importa, não se preocupa. No final, tudo dá certo. A criança ela vai gostar da viagem também. Então, assim, ter uma criança pequena nunca vai ser um impedimento para você fazer uma viagem bacana. Não é verdade? Então, agora, eu queria finalizar esse vídeo deixando uma palavra de ânimo, uma palavra legal para vocês, mulheres, que vocês entendam que realmente é possível fazer uma viagem. Obviamente, com um bom planejamento, com meses de antecedência, guardando o seu dinheiro.
é possível você fazer uma viagem dessa, não é? Com certeza, com certeza. Às vezes a gente acha, mas é só quando eu tiver muito dinheiro, quando eu for rica. Não, com planejamento, né? E hoje em dia tem muita alternativa de locais baratos, então vale a pena pesquisar, porque não é impossível, gente. Não é impossível. Meninas, se vocês não se lembram, o meu primeiro vídeo, o vídeo anterior, inclusive, foi sobre planejamento de viagem. Então, se você não assistiu, corre lá, assiste aqui em cima, clica aqui no vídeo, para você lembrar tudo que eu falei sobre planejamento, sobre antecedência, sobre verba, sobre tudo que você precisa fazer para você conquistar uma viagem muito legal que nem a da Jenny. Meninas, agora eu quero agradecer vocês, agradecer por vocês assistirem mais esse vídeo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Jenny. Obrigada pela disponibilidade, obrigada pelo carinho de sempre. E ela tem um recado pra vocês agora, hein? Gente, como vocês sabem, eu faço parte da coluna de Direito e Cidadania e eu quero convidar vocês a já assistirem um vídeo que a minha amiga Angelita fez. Vai estar aqui em cima, é só clicar e assistir. Fala sobre direito do consumidor. É muito interessante. Muito legal, assistam. Meninas, obrigada. Um beijo e até a próxima. Gente. Tchau. Tchau. Ah, meninas, peraí, não vai embora não se esqueçam. Olha, presta atenção. Dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, tá bom? Agora sim, um beijo, tchau!